Meu amigo, o mundo está pegando fogo e a França acaba de jogar ainda mais gasolina nessa fogueira. Dito que Emmanuel Macron, o presidente francês, fez um discurso controverso recentemente que está repercutindo no mundo inteiro, reacendendo velhos fantasmas da Guerra Fria e colocando a Europa no centro de uma possível nova ordem global. Mas antes da gente conversar mais sobre isso, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, para que dessa forma você se mantenha atualizado sobre esses desdobramentos que possuem claras e diretas implicações para o Brasil. No dia 5 de março de 2025, Macron fez um pronunciamento histórico que assustou toda a Europa e chocou todo o mundo. Dito que a aura do vídeo relembra ritos de o início de uma guerra. E o mundo está dizendo isso porque o líder francês não poupou palavras ao apontar a Rússia como a maior ameaça para a Europa. Mas isso não foi tudo. Ele criticou os Estados Unidos e a gestão Trump e também propôs mudanças radicais na estrutura militar europeia e ainda colocou em xeque a estabilidade global com um discurso recheado de provocações. Enquanto do outro lado, a Rússia já respondeu com ameaças diretas. Para que você entenda a gravidade dessa situação, nós precisamos olhar o contexto global. Dito que estamos em um momento crítico, onde a guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos, e os Estados Unidos estão divididos politicamente, a OTAN segue enfraquecida com divergências internas, e a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, dobrou seus gastos militares e vem testando os limites do Ocidente. E no meio desse tabuleiro geopolítico, a França quer liderar a resposta europeia. Mas a pergunta é, isso é coragem ou pura imprudência? O fato é que Macron não apenas classificou a Rússia como uma ameaça direta à França e à Europa, mas também revelou que Moscou está ampliando sua capacidade militar de maneira assustadora. Segundo ele, 40% do orçamento estatal russo já é destinado às forças armadas. E para piorar, soldados norte-coreanos estão lutando na Ucrânia ao lado dos russos, da mesma forma que ataques cibernéticos russos têm atingido hospitais franceses e governos de países europeus vizinhos. Só que o ponto mais perigoso, no meio de tudo isso, é o fato de que durante o seu pronunciamento, Macron propôs algo que pode levar a Europa para um conflito direto com a Rússia. Dito que ele falou abertamente sobre a possibilidade de enviar tropas europeias para garantir um acordo de paz na Ucrânia. Não seria para lutar, segundo ele, mas para supervisionar a situação. Mas cá entre nós, alguém realmente acredita que soldados europeus poderão pisar em território ucraniano sem que isso seja visto como uma declaração de guerra por Moscou? E é aqui que a coisa fica ainda mais tensa. A Rússia já deixou claro que considera qualquer envolvimento militar ocidental na Ucrânia como uma provocação. Então, em outras palavras, meu amigo, se Macron seguir em frente com essa ideia de colocar soldados europeus na Ucrânia, então nós podemos ver o maior confronto direto entre o Ocidente e a Rússia e seus aliados desde a Segunda Guerra Mundial. E para completar, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou a França de alimentar a guerra e ameaçou medidas assimétricas contra o Ocidente, caso Macron e seus aliados coloquem seus planos em prática. Só que nesse meio tempo, Macron não atacou apenas a Rússia, mas também os Estados Unidos e a gestão de Donald Trump, onde ele criticou firmemente Washington por diminuir o apoio à Ucrânia e ainda acusou os americanos de prejudicarem a economia europeia com tarifas abusivas. E o recado foi claro, a Europa não pode mais depender dos Estados Unidos para sua segurança e precisa desenvolver sua própria estrutura de defesa. E isso significa uma OTAN europeia independente, com um possível início de uma ruptura entre a Europa e os Estados Unidos, que sobre o governo Trump deseja continuar de forma independente fora do status de xerife do mundo, algo que, segundo Trump, estava custando muito caro aos cofres americanos. Mas nesse estágio, nós precisamos citar também o fato de que o Macron também insinuou que a França poderia abrir sua dissuasão nuclear para proteger aliados europeus, onde o presidente francês mencionou a possibilidade de usar o arsenal nuclear francês para garantir a segurança da Europa. E isso é um divisor de águas e pode mudar completamente o equilíbrio militar no continente. Só que nesse meio tempo, Putin certamente está de olho nisso, dito que a última coisa que ele quer é um bloco europeu nuclearmente armado e pronto para reagir. Mas agora, como o resto do mundo reagiu a tudo isso? O fato é que os aliados europeus ficaram divididos, dito que Alemanha, Polônia e Dinamarca aplaudiram Macron
e concordaram em aumentar seus investimentos militares. Só que outros países, como Hungria e Eslováquia, viram a iniciativa como perigosa e alertaram para o risco de escalada do conflito. Nos Estados Unidos, o silêncio segue sendo ensurdecedor, mas fontes anônimas do Departamento de Estado classificaram o discurso de Macron como contraproducente. Já a Rússia segue da mesma forma subindo o tom. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, chamou Macron de charlatão e disse que ele está totalmente desconectado da realidade. Mas quando nós falamos do nosso país, onde nós entramos nessa história? Não pensem que estamos longe demais para não sentirmos os impactos dessa crise. Dito que se a tensão entre Europa e Rússia continuar escalando, o Brasil pode ser afetado diretamente de várias formas. Primeiro, no comércio global, onde as tensões comerciais entre União Europeia e Estados Unidos podem desestabilizar o mercado e afetar as exportações brasileiras. E se a Europa retaliar os Estados Unidos economicamente, podemos ver mudanças significativas nos fluxos comerciais, e o Brasil pode ser tanto beneficiado quanto prejudicado. Além disso, temos a questão diplomática, onde o Brasil sempre se posicionou como um país pacifista, buscando soluções negociadas para conflitos internacionais. Mas será que conseguiremos manter essa postura neutra se a Europa partir para uma ação mais agressiva contra a Rússia? Lembrando que o Brasil mantém relações comerciais importantes tanto com a União Europeia quanto com a Rússia. E qualquer decisão precipitada pode nos colocar em uma situação delicada. Sem contar que o Macron mencionou a dissuasão nuclear e reacendeu debates sobre proliferação de armas atômicas. E o Brasil, que abriu mão de seu programa nuclear militar nos anos 90, pode ser pressionado a se posicionar sobre essa nova realidade. E será que podemos ver um renascimento de debate sobre um Brasil nuclear? Essa possibilidade, que parecia enterrada há décadas, pode voltar à tona caso o cenário global continue se deteriorando. Então, no resumo, meus amigos, a pergunta que fica é: estamos caminhando para um novo confronto global? Macron está certo ao bater de frente com a Rússia e desafiar a liderança dos Estados Unidos? Ou ele está jogando a Europa no meio de um fogo cruzado que pode sair completamente do controle? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater esse assunto que pode mudar o destino do mundo. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as atualizações dessa crise global que infelizmente está se desenrolando.